Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma live da nossa querida União Espírita Porto Alegrense. Hoje com o tema Amai os vossos inimigos no nosso Evangelho no Lar, motivo pelo qual nos dá muita alegria de estarmos iniciando mais essa tarefa. Eu só peço licença aqui aos amigos que eu vou ajeitar aqui um pequeno probleminha que está correndo aqui no telefone. Deixa eu ver aqui. Não está indo. Só um minutinho, por favor. Enquanto isso, vou dando boa noite a todos os irmãos que estão chegando aqui. Agora encontrei a tecla certinho. Se desculpem as atrapalhadas, é que ele ficou sugerindo algumas questões aqui e agora entrou. Então vamos de novo, né? Uma boa noite a todos, né? Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja em todos os corações, onde a família da União mais uma vez está aqui reunida no Instagram, pedindo desde então que esse Mestre de luz e de amor possa amparar a todos os lares, nesse Evangelho no Lar que faremos com todos aqui presentes. E na primeira parte dos nossos trabalhos, tradicionalmente, nós fazemos um debate, né, a respeito do tema da noite, que hoje é Amai os vossos inimigos. E na segunda parte do nosso trabalhinho, a gente faz preces e orações. Eu vou aqui já adicionando os participantes da noite, para a gente ir se conectando devagarinho. Vamos ver aqui. Oi, Sandra. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite a todos. Boa noite. Avisando que o Queridos Leandro entrou invertido ali. Eu acho que ele ficou com saudade do Renato e entrou no clima, né? Sim, sim. De novo entrei invertido. Também para ter graça essa live, né? Senão não tem, né? Ah, é espetacular. Eu fui Muito entrar ali no certinho, início, né? tava cheio de coisinha na tela nova. Meu Deus, o que é isso? E não conseguia tirar. Devo ter ficado com um rosto enorme aqui na tela, que nem um pateta. Mas deu certo. Vê se tu consegue, Leandro, por favor, inverter aí teu telefone. Vamos incluir o Vilmar aqui na conversa. Pede ajuda para a Rosane aí, que ela te ajuda. Outra vez ela resolveu o teu problema aí, Leandro. Pois é. Vai ter que ser isso aí mesmo. Não estou conseguindo trocar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vilmar. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo certinho. Enquanto o Leandro ali dá uma olhadinha ali na inversão da câmera dele, vamos dar boa noite pro pessoal, né? Está aqui conosco a Soninha, a Inês, a Rejane, o Paulo Renato, o Elias, o Arthur, a Carolina, a Naira, a Daniela, a Dani Balhejos, a outra Dani, só que essa é Leon, a Luci e a Luciana Prestes. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. E aos pouquinhos os irmãos vão chegando aí para somar conosco mais essa noite, né? Vamos só família, aguardar. né, João? É, isso aí, só família. Agora deu, Leandro. Só pra eu correr aqui. Tava fazendo charme para mostrar esse cantinho bonito aí da tua casa, né? A arte da Luísa. A Luísa é muito talentosa. As Luísas. As Luísas, não posso puxar muito a brasa pro meu lado aqui, mas também tem os seus talentos. As Clarinhas, os Elias, as Marianas, né? Aí sim.
E agora os Gael, né? Ah, pois é, né? Ê, vó Coruja, coisa mais linda. Ah, Deus o livre. Então, meus queridos, vamos conversar já, então, né, a respeito do tema da noite, amai os vossos inimigos. Eu acho que esse tema, na época de Jesus, já era um paradigma, né? E Jesus veio quebrar esse paradigma, de certa forma, e em muitos dos nossos corações ainda existe, né? Esse paradigma não conseguiu ser quebrado, né? Mas é trabalho nosso daí, né? Mas vamos iniciar então com o início ali do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que traz essa passagem de Jesus, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou ler, é pequenininha a passagem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Qual o aprendizado que o Cristo afirma que nós, né, já temos, né? Já tínhamos na época e ainda temos, né? O que vocês acham? Bom, eu acho que o Leandro parou ali, mas Parou. trancou. A internet aqui também não está muito boa. Mas vamos lá, eu acho. Não sei se eu posso começar. Vai, Vilmar, por favor. Olha. Tá. Eu acho que uma das questões que primeiro que a gente tem que pensar assim, né, é que Jesus, nessa passagem dele na Terra, né, ele veio trazer, né, regulamentar atitudes que na época lá eram assim completamente incompatíveis com o caráter geral da população na época, né? E de certa forma ainda hoje né? Mas era muito arraigado na sociedade se ter essa ideia desse ódio irracional contra os inimigos, né? A gente odiava, né? Eu falo a gente porque a gente estava lá também, né? A gente odiava, né, o pessoal do outro feudo, o pessoal da outra vila, o pessoal da cidade, da outra cidade, aquele que nos roubava, aquele que nos batia. A gente odiava e era comumente, isso era muito exteriorizado, né? Existia essa cultura de se odiar as pessoas. E isso, de certa forma, era até uma qualidade, né? Se tinha essa concepção, né, de que tu tinha que odiar realmente os inimigos. Amar, né, só aqueles que eram próximos a ti, os teus amigos, os teus familiares, os teus afetos, e o resto, na verdade, que se rale, né, que se justificavam as guerras por todos os motivos, né, e eu acho que é exatamente essa questão, né, que nos traz é que o que a gente já sabia ali, né, é exatamente ali, como eu até pegar aqui o texto, né, aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. A gente aprendeu isso, né, de uma maneira que ficou tão enraizada dentro do nosso ser, da nossa sociedade, né, de que até hoje a gente traz essas reminiscências muito fortes. E talvez Jesus tenha vindo colocar essa concepção para nos alertar exatamente, né, do quanto é prejudicial para nós odiarmos alguém, né? O quanto mal faz para nós e para aqueles que convivem com a gente odiar alguém. Eu até me atrevo a dizer, né, que é uma medida de saúde pública isso, né? Porque isso afeta, depois a gente vai ver, acredito, no decorrer da nossa conversa, né, as questões, né, que fazem, o que faz, né, o ódio dentro da gente, né, até nos trazendo, até somatizando isso, trazendo até para o nosso corpo físico essas consequências do nosso ódio, né. E uma coisa bem interessante que o Arthur Valadares fala numa palestra sobre o tema que eu estava pesquisando antes da gente conversar, é que ele comenta, né, de tão importante que é esse capítulo, Amai Vossos Inimigos, que Emmanuel tem mais de 30 comentários diretos e indiretos sobre esse tema. Né? Lá, que na Bíblia, São Mateus,
capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, é de suma importância a gente tentar perceber a validade da gente compreender essa ideia de amai os vossos inimigos, que é claro que a gente não vai trazer o nosso inimigo, né, aquele nosso desafeto, aquele que nos calunia, aquele que nos humilha, aquele que nos rouba, né, para a nossa casa, para a nossa mesa. Não é isso. A gente precisa entrar nas entrelinhas disso, né, porque muitos até justificam que vamos dizer assim, que a doutrina do Cristo seria pueril por causa desse próprio capítulo, né, porque isso aí é para os fracos. Só os fracos podem amar os vossos inimigos, né? Só os fracos, né, vão perdoar, porque a gente tem ainda essa concepção do começo, né, de amar o vosso próximo e odiar os vossos inimigos, né? Então a gente precisa, claro que a gente não vai abrir as nossas almas, nosso coração para os nossos inimigos, mas a gente precisa não querer fazer o mal para eles, né? E embora seja uma questão assim, parece ser tão fácil, né? Mas é muito difícil, né? É bem complicado, é bem difícil, às vezes a gente tem que realmente, a cada dia que passa, trabalhar muito isso na gente, para que a gente consiga entender esse capítulo que é realmente de suma importância para a evolução particular de cada um e também para a evolução da nossa humanidade. Isso tem origem na lei mosaica, né? Porque o povo estava bem embrutecido naquela época, vinha de décadas, né, do deserto e tal. Então, tinha coisas ali que precisava de uma lei um pouco mais rígida para tentar fazer com que os ânimos das pessoas ali daquela época ficassem um pouco menos alterados. Então, Moisés, em várias leis, né, essa aí é uma delas, né, amem o seu próximo, porque nem isso eles faziam. E seria cada um por si, era muita violência naquela época. Falou, Leandro. Sim. É incrível, assim, como é atual a mensagem de Jesus, né? Porque esse aprendeste o que foi dito é tão atual, porque ele está nos dizendo assim, ó, tá, isso já está condicionado, já está automático em ti, né? Então a gente fica num ciclo vicioso, né? Mesmo nós, né? E com toda a nossa bagagem já de espíritos, quantas e quantas, né, reencarnações, mesmo nós, né, que estamos estudando a doutrina espírita, né, ainda estamos nesse ciclo vicioso em que a tendência é retribuir o mal com o mal, né? A tendência é amar os afins e resistir, né? Não é uma forma assim, odiar, né? Mas tu resiste quando alguém não tem o mesmo ponto de vista que o teu, né? Não tem a mesma opinião, onde há divergências, tu tem um certo incômodo, né? Então, é um condicionamento, né, que Jesus veio nos alertar sempre, né, em todas as épocas, né? E é necessário a gente olhar para o que ele diz a seguir, né, nesse capítulo. A nossa querida Madre Teresa, né, de Calcutá, ela tem um pensamento que eu acho que sintetiza assim de uma forma muito bonita, né, esse ensinamento de Jesus, que ela diz que as pessoas boas merecem o nosso amor, né? As pessoas ruins precisam dele, né? Então a gente vê aí o amor como o amor é a revolução genuína, né? É isso que vai mudar o nosso destino, né? Que vai fazer nossos dias melhores, né? Então essa mensagem do amor, né? Tentando, né? Trabalhar essas nossas reminiscências do passado que são tão fortes, né? Os automatismos, como tu disse, né? Que a gente é que nem respirar, tu nem pensa em respirar.
E muitos de nós ainda, o odiar é que nem respirar, tu nem pensa, tu simplesmente odeia e aquilo é o teu, né, a tua zona de conforto, né? E tu se sentiria fraco, sei lá, se tu não agisse dessa forma, né? E aquilo tu tenta perpetuar, inclusive, né, para tua família, para teus filhos, né, para aqueles agindo da mesma forma que se agia lá 2000 anos atrás, né? Então, realmente, assim, o amor é o que nós precisamos, assim, urgentemente, né? Tentar entender esse sentimento e trabalhar nossas vidas para que realmente o ódio, né, que como o Vilmar falou, né, ele nos faz adoecer, fatalmente o ódio nos faz adoecer, né? Isso é uma medida de realmente, né, de saúde, né? Tipo, é uma medida que faz bem para nós mesmos, né? E aí, consequentemente, também faz bem para o nosso próximo. Exatamente. Porque deságua no nosso corpo físico, né? No nosso corpo perispiritual, né? Gera a psicosfera em nosso lar também, né? Uhum. No ambiente onde nós estamos. Né? Então, o condicionamento é isso, né? Nós já, imediatamente, já deságua todo o processo e nós ficamos mergulhados naquele processo. Senão, nos trabalhamos antes, né? Uhum. Por isso, vigiar e orar, né, de Jesus. Aparece no comentário. Uma coisa eu acho que é super... Pode falar. Por favor, querido, pode. Aparece no comentário, né, do capítulo e do Kardec, isso aí que é uma questão de física, são os fluidos, né? Quando nós emitimos pensamentos, nós acabamos emitindo alguma forma viva que vai atingir uma pessoa. Se nós emitimos um pensamento nocivo, ruim, se a gente está com angústia, com ódio daquela pessoa e quer se vingar de algum acontecimento, quando esse pensamento chega, ele interfere naquela pessoa. Se ela não é uma pessoa que está bem resolvida, que tem amparo espiritual, que trabalha na caridade, se ela já está meio balançando, ela vai ser influenciada negativamente. Isso que a gente deve ter em mente sempre. Porque muitas pessoas falam, eu só estou pensando, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas no momento em que pensa, está influenciando aquela pessoa. Uma das questões que acho que é super importante a gente tentar raciocinar, né, tentar ir pelo lado mais... pelo menos às vezes a gente precisa entender para depois sentir, né? Mas qual é a vantagem que se tem, né, de odiar ou de fazer inimigos? Né? Qual é a vantagem que isso traz para nós? Uma pergunta retórica que a gente tem que pensar nisso, né? Principalmente naqueles momentos que a gente está fazendo isso, né? Que a gente está ruminando, né? Destilando, né? Aquele ódio em relação àquela pessoa, àquela situação. Né? O que isso de bom traz para nós? Nada, absolutamente nada. A gente se sente mal, a gente se sente pesado, né? A gente fica com aquele pensamento contínuo, né? De tentar prejudicar aquela pessoa. A gente fica atrelado àquela pessoa psiquicamente, né? Porque esse debate mental, essa agressividade mental que a gente vai ter em relação a ela, vai nos atrelar cada vez mais a ela. E se a gente quer se ver livre dela, a gente devia ter, exatamente, ver livre entre aspas, não é essa a ideia, é só uma brincadeira, mas a gente tinha que mais tentar cortar isso, né? Porque quanto mais odiar ela, quanto mais eu ficar pensando em prejudicar aquela pessoa, mais eu vou estar atrelado a ela, né? Então é uma ideia que a gente precisa ter, né, nesse sentido de que não vai adiantar nada, absolutamente nada, eu odiar aquela pessoa, né? Ela não vai mudar o comportamento, ela não vai começar a agir diferente, né? Até depois a gente pode seguir em relação a isso, mas não vai ser o meu ódio que vai transformar ela, né? O que pode vir a transformar ela talvez seja o meu gesto, né? A minha atitude, né? A minha maneira de agir.
mas o meu ódio não vai adiantar absolutamente nada para isso, né? A gente, até às vezes, até uma frase também, não serve uma brincadeira, a gente não precisa odiar alguém para que aquela pessoa responda depois pelos seus atos, né? A gente não precisa fazer isso, né? A gente, né, a justiça de Deus, né, é que vai, talvez a gente seja nós mesmos que sejamos o errado, né? A gente não sabe, né? Às vezes a gente está cego aí, né, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Então não precisa, o ódio não serve para absolutamente nada, a não ser nos prejudicar, né? Nos deixar pesado, nos deixar angustiado. É uma coisa que a gente precisa tentar raciocinar isso para sentir isso, né? Da desnecessidade, da perda de tempo que a gente faz quando a gente tem esse sentimento de ódio em relação a alguém. Tu entraste, Gilmar, numa seara aí da nossa conversa que eu acho bem importante, assim, né? Que normalmente nós, né, vamos dizer nós, a gente define o adversário, o inimigo, né? A gente define o inimigo como o mal em pessoa, algo ruim, né? E muitas vezes não é, né? Porque o inimigo, para a justiça divina, pode ter um papel importante, né? Porque, na verdade, é sempre o bem e o amor agindo em nosso favor, né? Por mais que a gente taxe alguém de o mal em pessoa, né? Então, o Emmanuel até nos diz assim, valoriza os amigos, respeita teus adversários. E essa questão do respeitar os teus adversários, eu acho que fecha com essa ideia, porque muitas vezes é essa pessoa que é o nosso adversário, o nosso inimigo, que vai nos dizer na cara algo que o amigo não diz, uma dificuldade que está nossa, que está assim, tá na cara, é isso que a gente tem, essa dificuldade, e o amigo só passa a mão por cima da nossa cabeça. Não, mas tem um amor, tem uma pessoa maravilhosa, e tu continua naquela mesma situação e não anda, né? Não trabalha aquelas tuas dificuldades, né? E muitas vezes é o inimigo que a gente pode ousar até a dizer que muitas vezes esse inimigo é um instrumento da justiça divina para te dizer, te acordar, né? Dar uma mexida contigo e tu não levar isso como algo, como o mal em pessoa, o mal personificado naquela pessoa, mas também uma oportunidade de tu, né, mesmo doendo, né, olhar para dentro de ti e ver, opa, né, por que essa pessoa está falando isso de mim? Será que tem algum fundamento? O que será que eu fiz, né, para ela estar tão nervosa assim, né, tão contrariada, né? Se a gente buscasse os ensinamentos até nessas situações, a gente ia ver muitas vezes que quem a gente caracteriza como inimigo, muitas vezes ele faz um papel de amigo aí pra gente, né? E nós estamos falando em relação, João, a isso ainda... Na verdade, Sandrinha pendurou um pouco na conexão. Eu estou acompanhada. Oi? Tu começa de novo, Sandrinha, que a tua conexão segurou um pouquinho que tu estava falando, tá? Ah, tá. Não, nós estamos falando em relações, né? Na relação eu e o outro, né? Na verdade, não é só eu e o outro, né? Os espíritos que acompanham, os amigos espirituais, os espíritos que não têm afinidade comigo, né? E os espíritos que acompanham o outro. Né? Então, há um emaranhado de mentes aí nesse processo de relação, né? Sandrinha ficou meio mascada, a gente não entendeu direito a tua colocação, mas eu acho que tu colocasse no sentido assim de que as relações, né, mas pode ter... Essa relação pode ser mais complexa, né? Não é somente eu nisso, é isso que tu estava falando. Eu acho que agora melhorou a tua conexão. Se quiser recolocar de novo, por favor. Sim. Na verdade, não são duas pessoas, né? São várias mentes num mesmo processo de relação, né? Porque são os espíritos que acompanham aquela pessoa e os espíritos que me acompanham. Sejam os meus amigos espirituais ou os espíritos que não têm afinidade comigo, né?
Verdade. Tem uma sutileza nisso. É importante ter essa ideia também, né? Os nossos inimigos são aqueles que nós consideramos inimigos. Não quer dizer que eles sejam inimigos. Como nós temos uma visão pequena da coisa, a gente não vê o todo, a gente considera eles inimigos. Mas como tu falaste, João, aquilo que eles estão fazendo, de repente, vai nos ajudar. Se nós conseguirmos enxergar melhor e mudar a nossa perspectiva, né? Porque aquele que a gente considera inimigo, com essa visão míope que a gente tem, pode ser que ele nos ajude. E também, quando a gente está analisando um ato de alguém, se nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa, será que nós não faríamos pior? E será que não fomos nós que prejudicamos essa pessoa para ela agir daquela maneira, né? A gente tem que ter uma visão um pouco maior também, não só analisar aquele ato, simplesmente. E uma coisa, Joãozinho, também, que quando tu comentou ali, me surgiu também da ideia, né, do inimigo, né, mostrar coisas, né, pro seu ex-adverso aí, né, de que o amigo talvez não mostrasse, né, passasse a mão na cabeça, desse um tapinha nas costas, né. Mas uma coisa também interessante, que às vezes essas questões também surgem exatamente para trabalhar essa ideia do amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aprendesse do que foi dito, né. Agora, talvez seja a hora de tu simplesmente calar, né? E como é difícil calar, né? É bem difícil, assim, às vezes tu simplesmente, né, não falar, não retrucar, não debater, né, não entrar naquele debate, né? Isso é muito importante, né? E é muito difícil de se fazer. É bem difícil de se fazer. A gente tem que trabalhar realmente bastante, mas isso faz com que a gente, de certa forma, comece a dar um passinho a mais num outro nível de evolução espiritual, né? A gente começa a perceber questões que a gente talvez não perceberia, né? Se tivesse um pouquinho mais alguns anos atrás, ou até em outras encarnações, eu digo até há alguns anos atrás, a pessoa não teria nem o menor escrúpulo, né, de realmente retrucar, né, de redarguir, né, de contestar, né, de replicar. E às vezes o silêncio, né, no momento em que tu faz o silêncio, no momento em que tu para, que tu não revida a situação, tu estás efetivamente praticando, né, a palavra de Jesus, né? Tu está seguindo ali a melhor maneira, né, dando o exemplo, né, de não prosseguir no debate, né, da discórdia. Isso é extremamente difícil, mas é também uma outra faceta dessa ideia, né, dos adversários, dos desafetos, né, que, como um amigo meu me disse uma vez, né, a situação não é a figura não é um desafeto, né, é um instrumento de Deus para o teu aperfeiçoamento. Se a gente conseguir perceber isso, a coisa também já começa a mudar de parâmetro e a gente já começa a ficar mais equilibrado, mais calmo, mais sereno. E acredito que depois desse primeiro momento, né, Sandrinha, tua conexão tá te cortando de novo. Joãozinho, a gente mora perto, a minha conexão também tá horrível, começou a chover agora aqui. Entendo. Eu tava sem nada, veio depois. Né? Eu voltei, João? Voltou, tu tá aí. Voltou. Tu tá aí. Tá toda hora caindo mesmo. Sandrinha, eu te sugiro, de repente, tenta sair e entrar de novo, se tu tá nos ouvindo aí. Mas uma coisa, assim, antes da Sandra retornar, eu acho que é legal a gente pegar um viés ali que o Vilmar colocou no começo ali, né? Será que Jesus, né, com esse ensinamento que nos trouxe, será que ele quer que a gente sente à mesa com o nosso inimigo? Será que ele quer que a gente convide ele para jantar e conviva com a nossa família?
vamos botar aqui até um inimigo de outras vidas, algo que é bem pesado assim mesmo. Né? Será que Jesus quer que a gente ame realmente esse inimigo como a gente ama um amigo, a gente se devota a cuidar desse amigo, né, e faz de tudo para ajudar esse amigo? Será que é essa, né, a lição de Jesus, né? Não sei Acho que isso é vocês, mas está importante ficar falhando claro, muito né? para mim aqui. Vocês, Bastante. o Vilmar e o Leandro me ouviram? Sim, sim. Eu ouvi, mas a Sandrinha estava falando. A Sandrinha, de repente, tu tenta sair e entrar de novo, que eu acho que tá falhando mais é para ti mesmo. Ah, então é comigo, que tá bem difícil aqui para mim. Vou sair, então. Agora tá bom. Agora deu uma estabilidade. Agora melhorou. Então tá, vou tentar. Agora tá ótimo. Tá. Mas só para concluir o pensamento ali, será que essa realmente é o ensinamento de Jesus, a gente tratar o inimigo como a gente trata um amigo? Assim? Até no item que o Kardec comentou ali aparece esse questionamento. Ele diz que a gente não conseguiria tratar o inimigo da mesma forma que um amigo, né? Ele colocou ali que para ter esse relacionamento tem que ter a ternura, e a ternura ela teria que ter um depósito de confiança, então tu tem que confiar na pessoa. Tu não conseguiria ter o mesmo relacionamento com alguém que se considera inimigo e tu não confia. Isso que ele aponta. E também aqui, ó, amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, não ter contra eles ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Então, esse seria, né, segundo o que está no nosso Evangelho, o que a gente deveria fazer para não ter aqueles pensamentos ruins e daí aqueles desejos de vingança. E também tem muita relação com aquele perdão que a gente fala, né? O perdão tem que ser incondicional. Se tu diz que perdoa uma pessoa, mas deseja que ela vá ser maltratada daqui para frente, tu não perdoou ela, tu ainda está com desejo de vingança. Então, quando tu diz que tu ama os inimigos, mas espera que a vida dê uma lição nele, tu está com aquele sentimento vingativo ainda. Então, não seria esse o sentimento que Jesus nos ensina. Jesus é o grande libertador, né, das nossas almas. E ele fala para o Espírito Eterno. A fala dele é ampla, ele é o Cristo, né, que nós muitas vezes não alcançamos, não temos condições de alcançar mesmo. O Haroldo Dutra diz que ele é o mar e nós somos o copinho d'água, aquele bem pequenininho, né? E olhe lá. Então, se ele disse, né, eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos, ele está fazendo uma afirmação, né, uma proposta de uma mudança da maneira como nós vamos lidar com as nossas relações. Né? Ele está fazendo uma mudança. E certamente ele conhece a cada um de nós. Cada coração, né, ele conhece. Então, certamente, Pai já está dentro desse contexto, dentro dessa fala, que nós não conseguiríamos amar um inimigo como nós amamos um querido, um ente querido, né? Então, é uma forma diferente, né, de lidar com a outra pessoa que é nosso opressor, nosso inimigo, que, né, é uma forma diferente. Né? Eu penso assim, pode ser até um devaneio da minha parte, mas assim, eu concordo plenamente nessa ideia de que a gente não fazer o mal, né, já é a mensagem nesse momento para Jesus, de que Jesus nos coloca, né, nesse momento nosso. Mas como a Sandrinha comentou, né, dessa ideia de que Jesus fala para nós como espíritos imortais que somos,
Eu acredito que esse inimigo, hoje, né, vai ser muito amado daqui a algumas encarnações, né? Eu acho que tem essa conotação também, né? É claro que nesse momento eu não vou conseguir realmente trazer ele para minha casa, abraçar, dar tapinha nas costas, né? Ser mais carinhoso com ele, afetivo, né? Mas eu acho que daqui a algumas encarnações eu vou amá-lo como um amigão, como um irmão, como um ente muito querido. Eu acho que também tem essa conotação, né? Essa de não só ficar na nossa posição agora, mas também para as futuras encarnações. Eu creio que até nessa mesma passagem, quando Jesus, né, nos pede para orar pelos que nos perseguem, nos caluniam, né, eu acho que é esse início, né, o início dessa construção que o Vilmar falou, né, porque a gente orando, né, pedindo, né, desejando bem para esse que a gente considera inimigo, a gente vai estar cortando essa sintonia de ódio, né, e é até algo preventivo para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, que é uma forma de a gente sair dessa sintonia negativa com esse outro espírito, né? Para depois, então, quando tu tiver melhor até, mais saudável espiritualmente, lá adiante, né? Quando chegar o teu momento, quando estiver preparado, tu ter condições de começar a construir uma relação nova, diferente, né? Mas com esse adversário, né? Com esse inimigo, né? Mas eu acho que começar a orar, né, rezar por esse espírito, é algo que vai te ajudar e também ajudar o outro espírito, né? É um ensinamento completo, assim, de sair da tua postura de sempre querer ter razão, de querer impor as tuas ideias, né? De estar aberto para uma possível reconciliação, nem que ela seja daqui a 5 encarnações adiante. É o começo, é o início, né? Tudo é uma questão de exercício, né? Treinamento. Assim como os músicos, os atletas eles têm que treinar repetidamente, nós também, para a gente resolver esse problema, para a gente tentar amar os inimigos, a gente tem que começar a praticar. E a prática é a caridade, né? Quando a gente ajuda os outros, pratica a caridade, nós estamos nos transformando. E aquele ponto de vista que nós tínhamos lá atrás, depois de várias práticas da caridade, do exercício da caridade, nós vamos modificar. E daí, quem sabe, nos modificando, a gente vai ver de um outro ângulo que nós julgamos ser inimigos. E daí já não tratamos mais eles como inimigos lá para frente, né? É um trabalho e tem, né? Pode falar, Cris. Não, eu ia complementar o que o Leandro falou da caridade, mas é um trabalho incessante no bem, né? Não necessariamente em direção àquela pessoa, né? Que muitas vezes não está mais do nosso lado, mas está lá no nosso passado. Mas o trabalho persistente no bem, ele vai angariar amigos, a vida vai me levar para uma caminhada de perdão, de reconciliação com aquela pessoa, né? E não necessariamente que seja fisicamente, né? Mas mentalmente esse processo vai se diluindo, né? E vai se transformando aquela perturbação em amor, em paz, né? E eu creio que... Vai, Vilmarzinho, pode falar. Não, até para pegar o gancho que tu tinha comentado da importância da prece nessas questões, né? Tem lá no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas faltas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, a importância da prece, né, nessas dissensões, nessas dificuldades que a gente tem com as outras pessoas é fundamental, porque muitas vezes não adianta a gente ir lá, falar com a pessoa, pedir desculpa, né? Não vai dar, a pessoa está cega ou eu estou cego, sei lá, alguma coisa. O principal, o primeiro e o mais importante mediador de todo esse conflito é Jesus, né? Que vai ser, que nós vamos peticionar para ele através da nossa prece, né? Que vai, na verdade,
aparar as arestas, os ânimos, né? E aí é que a gente vai conseguir, né, de repente, se aproximar, chegar, né? A prece é fundamental nesse processo, né, de reajuste, né, de aproximação, né, dessas pessoas, né? É uma coisa que a gente esquece, a gente vai falar, não, às vezes não adianta. Não dá, né? A prece vai nos acalmando, serenizando, né? A gente tem que confiar no plano espiritual. Se a gente fizer a prece, né? Olha, muita coisa já vai ser arranjada ali para nós, para a gente se aproximar, para a gente, né, se apaziguar, né? Da gente confiar mais nesse mecanismo da prece, que é muito importante para esse processo aí. E também para a gente se apaziguar conosco mesmos, né? A gente estar mais em paz conosco mesmo, né? Existe um pensamento clássico de Buda, né, que eu acho perfeito, assim, ele fala que nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos, né? E muitas vezes nós somos, né, nesse contexto, o nosso pior inimigo, né? E a gente acaba assim redando nessas situações porque a gente dá vazão ao nosso primitivismo através de nossos pensamentos, através de que muitas vezes ainda se exterioriza em nossos atos, né? E André Luiz ainda nos diz, né? Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós, né? Então, eu acho que tem essa necessidade urgente, assim, de a gente não olhar os outros e sempre estar querendo culpar os outros, que os outros que estão estragando a nossa vida, os outros são chatos, os outros que não tem nada a ver, né? Mas olhar com carinho, né? Não olhar com ódio pra gente, né? Mas olhar com carinho, olhar com serenidade, e perceber, assim, será que não é eu que estou realmente sendo o meu pior inimigo, né? Aquelas situações, está todo mundo errado e só eu estou certo, será que né? Não requer uma melhor avaliação da minha parte, né? Então, às vezes, a gente mesmo está se sabotando, né? Está sendo o nosso pior inimigo, né? E a prece também vai nos ajudar a nos centrar, né, em relação a esse sentimento e, a partir daí, tentar nos melhorar, né? É verdade. Acho que em todo o Evangelho, Jesus está nos pedindo para nos reabilitar conosco mesmo, né? Quando nós fizermos esse processo, né? Trazer o reino de Deus para dentro de nós, então nós vamos exteriorizar esse reino de Deus e vamos estabelecer sintonias do bem sempre, né? Auxiliando aqueles inimigos que trazemos naturalmente do passado, mas com a nossa postura, com o nosso exemplo, nós vamos também, né, auxiliando esses irmãos, né? Perfeito. Quer colocar mais alguma coisa, Leandro? Todo evangelho, como a Sandra falou, é um convite, né, que Jesus nos faz, um chamamento, para a gente nos conhecer melhor, começar a tratar melhor nossos semelhantes, servir de exemplo para nossos filhos, nossos netos, aqueles que vivem conosco, e também melhorar o nosso relacionamento com Deus. E essa lição de hoje, que é amar nossos inimigos, é primordial para a gente nos modificar e começar a nos relacionar melhor com os semelhantes. Um ponto que consta nesse capítulo do Evangelho, os amigos espirituais falam na questão do duelo, né? Eu acho sempre legal falar a respeito disso. Quando a gente fala em duelo, a gente se reporta aos tempos passados, né? E que tu duelava de espada ou escolhia uma determinada arma e um ia lá e tentava, através dessas regras do duelo, né, aniquilar com o outro que te ofendeu ou que fez mal à tua honra, enfim, aqueles papos todos, assim, né? E a gente, de certa forma, né, não tem mais isso, né, da mesma intensidade que se tinha antes, né? E eu acho que isso se converteu muitas vezes, e é aí que a gente se perde, né? Que muitas vezes a gente cai nos desafetos, cai nas inimizades, porque a gente está como tu fala, né, Sandra, a gente está em constante duelo mental com as pessoas, né? Às vezes elas estão argumentando, falando com a gente não está nem ouvindo essa pessoa, a gente está preparando internamente já uma resposta para dar, e vou dar nos dedos, vou dar no meio, como é que se diz, e tu não está nem ouvindo a pessoa, porque tu está condicionado a brigar com ela, a duelar, né? São duelos que ocorrem diariamente nas nossas vidas, dentro de casa, no trabalho,
na escola, na rua, no trânsito, onde quer que o cristão esteja, lá ele vai estar duelando mentalmente, né? E isso certamente é uma porta aberta para que a gente acabe, né, angariando mais inimigos, mais desafetos, gerando mais mágoa, mais dificuldade, né? Então, eu acho que esse é um ponto a gente prestar atenção mesmo, assim, né? Tentar calar internamente, não ficar, né, brigando, debatendo com as pessoas. Às vezes tu nem fala, mas tu tá esgoelando a pessoa, assim, tá elaborando 1000 questões, assim, para derrubar ela, para acabar com ela, enfim, né? E isso é muito forte na vida da gente, né? É perfeita essa colocação. Acho que até esse duelo de agora, ele é mais pernicioso do que aquele outro em que se extravasava, matava o outro. Né? Tinha alguma regrinha, né? Mas esse de agora não. Esse agora não. Tu fica, né, tecendo, e aí se unem a essa massa de pensamentos outras mentes, né? E é muito perturbador e muito perigoso mesmo tirar a nossa paz, né? Por isso que Joana de Ângeles diz assim, ouve o outro até o ponto final, né? Porque tá na metade da frase, como tu disse, né? Tu já tá pensando o que tu vai responder, já desaguando, né? Toda a química, enfim, né? Então é um ponto muito importante da gente refletir. É o duelo mental. Duelo mental. Muitas vezes o nosso ente querido diz, mas tu nem deixou molhar o bico, né? Porque ele nem terminou de falar, a gente já tá... A gente não tá ouvindo, a gente tá brigando mesmo, duelando. Mas tu nem deixou eu falar. Deixa eu terminar, que daí tu vai entender o que eu quero te dizer. Outro dia eu vi um videozinho na internet, uma bobagem, de uma pessoa que manda um WhatsApp para outra de mensagem, de voz, né? Aí a outra vai responder assim, furiosa, sabe? Assim, digitando, daqui a pouco apaga tudo e diz assim, tá bem, querido. Mas aí a mente já entrou num processo perturbador, né? Quase mais ou queimou menos o celular. Hoje não tem esses duelos que nem antigamente, mas tem as redes sociais, né? E daí as pessoas se enfurecem nas redes sociais e brigam e criam inimizades. E tem aquele sentimento de, não vou levar desaforo para casa, eu não vou ouvir isso aí. Então, esses sentimentos que são nocivos. É um campo de batalha. E uma coisa, Leandro, que eu acho mais absurdo dessas questões aí de redes sociais é que amigos deixam de ser amigos por causa disso. Né? Não é nem criar inimizade. Não conheço fulano disse uma coisa, não tô... Amigos deixam de ser amigos por causa disso. Isso é uma coisa muito, muito triste, assim, né? Mas até pegando esse ponto, não sei se já estamos quase no final, mas... eu acho que uma coisa que eu para acho... encerrar depois. Já? Só uma questão que... que a gente fala pouco, né, Sandra? Tinha tanta coisa para falar, né? Uma coisinha só para falar que eu acho que é importante, mais ou menos dentro dessa questão que nós estamos colocando agora, né, é que a nossa paz, né, ela não depende, né, da aceitação do outro. Né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, porque muitas vezes assim, eu não tenho como determinar a quantidade de impropérios, de humilhação, né, de escárnio que aquela pessoa possa vir a me proferir. Mas eu tenho condição de determinar quanto aquilo vai me atingir, né? Quanto aquilo vai se conectar comigo, né? Então nesse momento, às vezes, que a gente tem que entrar de novo, né? Primeiro a questão da paciência, né? E da oração, né? Para conseguir se fortalecer nesse sentido. Né? Porque é importante que a gente não entre em sintonia, né? Que a gente simplesmente, às vezes, não fale. É uma coisa que, num primeiro momento, pode parecer até meio covarde, né? Mas como a Sandrinha ou o João falou no início, eu não lembro, né?
Mas é muito mais difícil, tu tem que ser muito mais homem, né, para não falar do que para falar, porque para falar tu já falou tantas vezes, né, tu já aprendeste o que foi dito, odiareis o vosso inimigo, a gente já sabe isso de cor, né, então é muito fácil a gente chegar lá e, né, agora segurar, né, como o Miltinho falava, né, nas sessões lá de apoio, né? Colocar a colherzinha de água imaginária na boca, engolir, contar até 10, isso é muito mais difícil e muito mais meritório da nossa parte, né? Verdade. Quer colocar alguma coisa para a gente encerrar, Sandrinha? Eu quero lembrar de um item nesse capítulo que Jesus disse para dar a outra face, né? Então, não dar a face do condicionamento, né? Do orgulho, do egoísmo, né? Da vaidade, do melindre, né? Mas dar a face, né? Da misericórdia, do perdão. Né? A gente criar esse condicionamento da resignação, que não é muito fácil, né? E a empatia. Então, dar a outra face é um convite de Jesus, né? Perfeito, Sandrinha. Então, só antes de encerrar, Vilmar, quer faz um chamamento aí para o CIE, aí, que vai iniciar dia 31, né? Isso, o pessoal que tem interesse em participar dos grupos de estudos da casa, né? O nosso grupo de entrada é o CA, né? Que vai ser às quintas-feiras, né? Das 19h15 às 20h15. Aqueles que têm interesse, tem nas mídias sociais aí da casa, tem um telefone, mandem um WhatsApp e a gente conversa e sejam todos bem-vindos. Perfeito. Vamos passar então, meus queridos, para a segunda parte do nosso trabalho para fazer as nossas orações. Serenizando nossos pensamentos, esquecendo dos nossos problemas do dia a dia. Vamos nos concentrar nessa nossa prece de irradiação. Confiando que nunca nós estamos sozinhos. Vamos imaginar nossos mentores, os mentores do nosso trabalho, da nossa casa. Vamos aplicando os passes magnéticos. Fortalecendo nossos chakras, nossos centros vitais, purificando nossa água, todos os cantos da nossa casa, do nosso lar. Agradecemos a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha. É com imensa alegria que recebemos esses ensinamentos de hoje, que ouvimos debates sobre o nosso Evangelho e pedimos que nossos corações e mentes estejam sempre receptivos a esses bálsamos, a esses ensinamentos, e que possamos absorver para tentar modificar o nosso íntimo, corrigir as nossas imperfeições e aplicar em todos os momentos da nossa vida. Que possamos modificar também o íntimo de nossos entes queridos, nossos filhos, nossos netos, aqueles que nós recebemos nessa encarnação, como a responsabilidade de instruir e mostrar o caminho. Pedimos agora que todos mentalizem um ente querido, um familiar, um amigo, um vizinho,
que esteja precisando de auxílio nesse momento, seja financeiro, seja moral, emocional. Que a espiritualidade amiga possa envolvê-los e ampará-los, auxiliando na medida de seu merecimento. Pedimos também que a espiritualidade envolva nossos governantes em todas as esferas, que eles possam tomar todas as decisões com base no bem comum da sociedade, colocando os interesses da sociedade acima de seus próprios interesses. Que todos nós, nesse ano de 2022, tenhamos paciência. Que antes de agir, antes de falar, possamos refletir sobre nossos pensamentos e atos. Agradecemos a vida a todos os momentos que nos possibilitam, através de nossos atos, corrigir os nossos erros, nossos equívocos do passado. Com essa prece, pedimos amparo novamente a Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Assim seja. E assim, em nome de Jesus, em nome da equipe espiritual, da nossa casinha União, Dr. Bezerra de Menezes e todos os nossos queridos amigos, nós agradecemos por essa chuva de bênçãos, de luz, de saúde, de paz, em que unidos, com os corações entrelaçados, refletimos sobre esses bálsamos que é o nosso Evangelho. Muito obrigada, Jesus. Que a tua doce paz, que a tua luz, que o teu amor permaneça em nossos corações. E que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigados, nossos amigos, todos estiveram presentes aqui conosco na noite de hoje. Esperamos em breve estar realizando mais um trabalhinho, né, do Evangelho no Lar a partir do mês de abril, que será o nosso próximo encontro. Então, até lá, que o nosso querido Mestre Jesus abençoe o lar de todos e nos vemos em breve. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, gente. Boa noite.